entender como é que funciona essa porra da política brasileira. Pois é, ela funciona moldada ao artigo 14 da nossa Constituição. Ao artigo 14 da nossa Constituição. Artigo 14. Ele fala sobre direitos políticos. Nós temos alunos novos hoje aí ou não? Temos alunos novos? Temos, né? Bacana, bacana. Estuda que a vida muda, né? Muitos editais vão sair aí. Porra, vai sair um edital melzinho demais. Qual é esse edital? Polícia Civil, mano. Tu é doido? Esse edital é artigo oficial de polícia. Não? E o próximo concurso da Polícia Civil vai ser para o que ficar atrás do computador. E caralho, se um amigo escrivão me ouve falando isso, a gente anda armado e vai. É um tema que todo concurso vai ser com nacionalidade ou cobra uma Constituição. Parceiro, nós temos direitos políticos. Eu falei para vocês, eu acho que eu já falei, mas ou foi numa revisão? Não, eu não falei, não. Tô confundindo as aulas, né, cara? Tô confundindo as aulas. Olha só. Direitos políticos, nós temos as chamadas acepções. Acepções. Tá? Foi aprovada aí, né, a reforma da Guarda Municipal. E aí, logo vai sair o edital já, né? Já foi definido a banca Ágata, ferro não vai tocar. Acepções. Essas acepções, nós temos duas: a acepção ativos ou acepção passivos, tá? São as duas acepções quanto direitos políticos. Então, vamos lá. Dito isto, quando eu falo que o direitos políticos ativos, eu vou ter duas informações sobre isso, ou dois substratos: direitos políticos ativos positivos ou objetivos. Direitos políticos ativos passivos. Deixa eu melhorar essa letra, né? Passivos ou subjetivos, tá, meus amigos? Subjetivos. Subjetivos. Quando eu falar que esse direito político é um direito positivo, eu vou estar falando que esse direito está falando referindo ou fazendo referência a votar. A possibilidade de votar. Você ir lá, urna e manifestar a sua vontade. Direitos políticos ativos passivos é o direito de ser votado. Ser votado. Tranquilo, meus amigos? Olha só. Direitos ativos. Eu coloquei passivo, não, inativos, tá, gente? Desculpa. Inativos. Então, direitos políticos ativos, como dito aqui, ó, nós temos dois substratos. Tranquilo, meus amigos? E quanto à acepção dos direitos políticos inativos, nós teríamos uma única informação. É uma sanção do artigo 15. É uma sanção do artigo 15. O que é esse direitos políticos inativos? É a perda ou a suspensão da condição de cidadão. É a perda ou a suspensão da condição de cidadão. Quando eu digo isso, meus amigos, quando a pessoa fala assim, mas o cidadão tal, não, é de maneira, né, bem de senso comum, mas o cidadão no Estado brasileiro é quem tem seus direitos políticos ativos. Se essa pessoa não tiver direitos políticos ativos, ela só pode ser chamada de quê? De pessoa, jamais de cidadão. Tranquilo, meus amigos? Existem nacionalidade, existem cidadanias e existem cidadãos. Só tem cidadania brasileira quem é o nacional brasileiro. A cidadania brasileira, ela surge com a nacionalidade brasileira. E para você exercer os direitos da cidadania brasileira, você precisa ser o quê? Cidadão. Então é lá, nacionalidade, cidadania, cidadão. Tranquilo, meus amigos? São coisas totalmente distintas. Beleza? Dito isto, olha só, como a nossa Constituição é bela, maravilhosa. No caput do artigo 14, ele diz o seguinte: que os direitos políticos serão exercidos pelo sufrágio. E esse sufrágio será universal. O que é o sufrágio? Possibilidade de participar da política brasileira. Possibilidade de participar da política brasileira. E essa possibilidade de participar da política brasileira, ela é universal. Pergunta aos senhores: o sufrágio universal, ele é cláusula pétrea ou não, senhores? Pergunta aos senhores: vocês já leram a nossa Constituição? Exceto o Elovan, que está aqui direto, né, já sabe já essa resposta. Vocês leem a Constituição? Quando vocês vão cagar, vocês levam o celular, não levam o celular? Mano.
Nem dizer que não leva. Que leva, mano. Leva. Porque tu vê merda e faz a merda. Né? Agora, se eu perguntar pra vocês, o que a Virgínia postou hoje do Vinícius Júnior, vocês vão saber. Isso eu tenho certeza que vocês vão saber. Né? O sufrágio universal, ele é, sim, meus amigos, cláusula pétrea, tá? Só antecipando para os senhores. Artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição, define o sufrágio universal como cláusula pétrea. E ele define também dizendo o seguinte, que esse sufrágio será universal e será o quê? Sigiloso. Sigiloso. Ele também, o sigiloso, é artigo de cláusula pétrea, parceiro. É artigo de cláusula pétrea. O ex-presidente, atual presidiário, ele queria acabar com a sigilosidade do voto. Ele queria que o voto fosse impresso. Isso é ignorância, pô. No tanto que ele é tão ignorante que não conseguiu dar um golpe, pô. Ou o cara tá com a faca e queijo na mão, não consegue dar um golpe. É burro, mano. É burro. Não existe golpe institucionalizado. Outro dá um golpe, tu não dá, caralho. Ah, não, vou fazer um golpe conforme a Constituição. Tu vai te fuder, porque não existe isso, pô. Existe um mecanismo de freio e contrapeso no sistema brasileiro. Então não tem como tu toma o poder porque tu quer, meu. Não existe isso. Igual os militares vieram na década de 60. Pegaram lá e sai. Acabou-se pra ti. Vai te embora. É assim que tu vai fazer, pô. E a sigilosidade, ele é um requisito de cláusula pétrea. Voto universal, já falei alguns itens de cláusula pétrea, só nesse início aqui, ó. Voto universal, voto sigiloso. E no caput, ainda do artigo 14, ele estabelece dizendo que o voto universal, sigiloso e direto também é uma cláusula pétrea. O que é o voto direto? O voto direto, o nosso texto constitucional estabelece que você pode fazê-lo ou exercê-lo de 3 formas. De referendo, vou colocar na ordem constitucional. Você pode exercê-lo de plebiscito, de referendo e de iniciativa popular. Mas se você pegar lá o artigo 60, parágrafo 4, você vai ver que é o voto direto, secreto, universal e periódico. A periodicidade. A cada 2 anos nós temos processos eleitorais, sejam eles municipais ou as eleições gerais. Tranquilo? 75% do relacionado ao direito político como cláusula pétrea estão aqui, ó. 3. Faltando só o quê? A periodicidade do voto. Tranquilo? Lembrando, como falando de matéria de direitos políticos, o voto será exercido também, o sufrágio universal será exercido pelo voto direto. Mas não é só o voto direto estabelecido no texto constitucional. Nós temos também o voto indireto. Então, juntando, temos o voto direto. Então, juntando o voto direto com o voto direto, eu tenho uma formação de Estado, uma formação de sistema, uma formação de regime. Que é um regime, uma formação, quem lembra dessa estrutura? Lá em Teoria Geral da Constituição. Qual é a nossa formação de Estado? Federativo. Qual é a nossa forma de governo? Republicano. Qual é o nosso sistema de governo? Presidencialista. E qual é o nosso regime de governo? Qual é o nosso regime de governo? Quem consegue dizer? É algo imposto a gente? Uma imposição a gente? Ou o nosso regime ele é participativo? É um regime participativo. É um chamado regime democrático. Democrático. Não é isso? É um regime democrático. Sabe? Pode vir na prova de vocês como democracia semi-direta. Por que semi-direta? Porque eu tenho manifestação direta e manifestação indireta. Quando eu estiver manifestando minha forma de votar de maneira direta, isso aqui é eu mesmo fazendo, porra. Eu mesmo fazendo acontecer. Ninguém vai decidir por mim. O Estado vai te perguntar, é isso que tu quer, porra? Aí você vai lá votar sim ou não. Eu não escolho um parlamentar X, eu não escolho um governante X para decidir por mim. É eu decidindo. Então, quais são as formas? 3. Plebiscito, uma consulta ao povo anterior à lei. Ela acontece anterior à lei. O Congresso chega com o povo e fala, pô, vocês querem que a gente dê continuidade nesse projeto? Suponhamos. Segunda-feira seja apresentado um projeto de lei que diz o seguinte, como os vascaínos são sofredores, tristes, amargurados, né? Vivem sofrendo, todo dia uma derrota, uma hora tem 4 vitórias seguidas e depois já tem 2 vitórias, 2 derrotas seguidas. É um coração fortemente abalado. Esses caras precisam de uma certa atenção. É o que eles fazem. Aí apresentaram esse projeto de lei para dar R$1.000 para esses vascaínos. Quando chega, o Vasco é foda mesmo. Foda, eu tenho 40 anos, eu torço desde quando eu me entendo por gente, né? Sempre fui Vasco, sempre você é Vasco, eu amo o Vasco, como disse o... Então, volta aqui. Aí tem esse projeto de lei. Tem esse projeto de lei. Fala em chifre, todo mundo fala, né, cara? Já começou... Fala em chifre, né? É uma linguagem universal. Agora tem muito flamenguista agregado. Os caras começaram a ganhar título aí, e tem flamenguista que tem cara que deixou de torcer pro time e voltou torcendo pro Flamengo. Então, bora abrir uma consulta pro povo. Se o povo decidisse por sim, a gente dá prosseguimento no processo. Se não, a gente arquiva esse projeto de lei. Ou seja, repara que antes de gerar os efeitos da lei, há uma consulta ao povo. Então, é anterior à lei. Diferente do referendo. O referendo é também uma consulta ao povo, só que diferente do plebiscito, ele é posterior à lei. A lei já existe. Por exemplo, o último referendo que nós tivemos, que eu lembro, eu ainda não participava, obviamente, não tinha idade. Mas eu lembro que houve uma movimentação, ou já tinha idade, não tinha idade, era adolescente, né?
houve uma manifestação em relação ao Estatuto do Desarmamento, na década de 2000, né? Isso da década de 2000. Perguntaram se queriam a permanência do Estatuto de Desarmamento ou não. E aí foi decidido por permanecer. Então repare que já existia o ordenamento, foi em 2002, né, Ronei? Bacana, mano, isso aí. Ó. Em 2002 eu tinha 17 anos. 17 anos. 2005 eu já tinha. Eu poderia ter participado, não participei, foda-se. Mas eu lembro disso vagamente, né? Tranquilo, meus amigos, é uma consulta já existente à lei. Então manifestem sim ou não. Caboclo tá na ponta da língua. Isso aí, Atriz. Isso aí. Exatamente. É o Estatuto do 10, é isso mesmo. 10, 8, 8, 2000. 8, 2000. Muito bom, isso aí. Essa aqui é a vaga, esse é o clima. Você sabia aí o ordenamento que você está trabalhando para o concurso. E, obviamente, né, que vocês vão entrar agora como policiais municipais, né? Ainda não são, não entenda isso como um termo pejorativo, chamado de guarda municipal. Assim, quando eu era da Polícia Penal, eu era chamado de agente penitenciário, e eu sempre gostei de ser chamado de carcerário, porque é mais moralizado, né, mais raiz, né, menos Nutella. Não, que eu sei o que é Polícia Penal. Ah, cara, Polícia Penal, porque tem pena de preso? Não, carcerário, porra, o cara que bate o cadeado, né? Tá ali batendo, abrindo o cadeado e fechando o cadeado. Dando porrada do preso, sacanagem, essa parte não, tá? Olha só. O que acontece? E nós temos a terceira opção, que é a iniciativa popular. A iniciativa popular, meus amigos, a iniciativa popular é o povo fazendo lei. É o povo editando. Cara, você tem que tirar da sua cabeça que não existe mais fazer lei. Não existe esse termo. A gente que fala de maneira comumente aqui, mas o termo correto é editar lei, tá? Editando lei. É o povo fazendo leis. Como é que é? Aí você tem que obedecer uma regrinha lá do artigo 61. Calma que eu vou lembrar. Parágrafo 2º. Ele diz o seguinte: para o povo poder fazer uma lei, ele vai ter que ter 1% do eleitorado nacional, mas no mínimo 5 estados se manifestando para isso, mas em cada estado não se manifestando por menos de 0,0,3 décimos do seu eleitorado. Está lá no artigo 61, parágrafo 2º. O último exemplo que nós tivemos disso, hoje é muito difícil ter um povo procedendo com edição de lei, porque há tempos atrás, 15, 20 anos atrás, não tinha essa celeridade de comunicação. Hoje você tem a informação na palma da sua mão, né? Então você consegue mandar um e-mail para o parlamentar, você consegue mandar um WhatsApp para o deputado, né? Antes você não tinha isso aí, então você tinha que coletar assinaturas. E aí, a última vez que eu me lembro de ter uma iniciativa popular foi a lei que qualificou o homicídio por feminicídio. Foi a lei chamada Lei Glória Pérez, né? Ela iniciou porque mataram a lei Daniela Pérez, né? Que é a filha da Glória Pérez, que foi assassinada cruelmente, brutalmente, por aquele Galaceca, que depois que ele saiu do presídio ele morreu, né? Que é o Guilherme de Pádua. Guilherme de Pádua matou a sua esposa, a sua mulher, sua namorada, sei lá o que era na época, e foi qualificado por 3 qualificadoras, né? Motivo torpe, motivo cruel e emboscada. E poderia ter um acréscimo na área dos medos se nós tivéssemos, na época, a qualificadora de feminicídio. Então não tínhamos essa qualificadora. Ele matou pela razão do sexo, sim, né? Pelo sexo feminino. Então não tinha essa qualificadora. E aí, depois desse movimento todo que ela fez, ela conseguiu essas assinaturas distribuídas aí em 5 estados, e cada estado desse teve uma manifestação de 0,03 do seu eleitorado. E aí você consegue apresentar uma proposta de lei. E aí você apresenta, obviamente, quem é a Casa do Povo. Quando chegar lá em Poder Legislativo, você vai entender que a Casa do Povo é a Câmara dos Deputados. Então, ela, além de coletar todas essas assinaturas, ela tinha que convencer um parlamentar, um deputado federal, a abraçar a ideia. Conseguiu compreender, meus amigos? Tranquilo? E a maneira indireta? A maneira indireta é a que a gente frequentemente faz a cada 2 anos, né? Escolhendo os filhos da puta, né? Desculpa aí que a aula é gravada, né? Mas escolhendo os representantes. Por isso que é chamado modo representativo. Eu escolho os representantes. Mas a caralho, eles fez mesmo. Escolhendo os representantes. Chamado pode vir na prova de vocês. Representativo, tá? Pode vir esse termo também. Beleza? Eu escolho meu deputado, meu vereador. Né? Ano que vem vai ter isso aí. A galera vai estar levantando bandeira. Caralho, o que é isso? Vou lá para a urna, é uma manifestação representativa do seu poder político, tá? Por isso não façam concurso, tá, gente? Façam concurso, sejam estáveis, sejam minimamente dependentes dessa galera aí. E passar concurso não quer dizer que você não vai depender. Você vai querer um cargo, vai querer isso, mas aí, ou seja, não há aquela possibilidade, me tiraram do cargo. Eu volto meu cargo efetivo. Vou ganhar meus 6 mil reais por mês aqui. Eu tenho um cargo ali de chefe de... Vamos lá, vocês passem na Guarda Municipal, vocês tornem lá inspetor. Pensa nessas possibilidades do... Cara, contrato é zica, né, cara? Mas é uma forma de emprego, né, cara? Contrato, cargo, isso não critique quem busca essa forma, mas o concurso é a melhor saída para que você durma tranquilamente e acorde tranquilamente, cara. Se você fizer seu serviço tranquilo, você dorme e acorda tranquilamente. Né? Sabendo que todo fim do mês vai estar lá o seu pagode, né? Também. Passei quase 7 anos no difícil de você ser mandado embora. Eu trabalhei na ANSEP, voltei para Macapá para estudar. E aí só o estudo te liberta, né, cara? Aí voltei a fazer concurso, aí passei em FAP, passei da SEAD, que foi concurso de gestão, da SEAD fui para Polícia Penal, tudo. Só agradeço a tudo mesmo, a Deus, por ter me dado essa oportunidade. Ali é um paraíso, cara. Ali, financeiramente falando, o salário que eu recebo, muito difícil um outro concurso pagar, até o concurso da Polícia Civil, a não ser delegado. Mas é aquilo que eu falo, vocês vão buscando caminhos, tá? Ele foi policial civil em 2005. E todos ali fazendo outro concurso com uma remuneração um pouco maior. Ele falou, cara, eu nasci pra... Então é vocação.
Vocação. Eu não tenho vocação. Gosto de dinheiro. Gosto de dinheiro. Se disserem pra mim, olha, pra passar café, pra ganhar 20 mil, eu vou passar café, tranquilo, mano. Não tem pra mim, não. Ou que eu fui pra penal, porque eu era polícia, eu acho que admiro a função policial. Dos tempos que eu passei, os quase 2 anos que eu passei na penal, maravilhoso, pô. Tu conhece uma estrutura totalmente diferente. E eu trabalhava, não ficava em escritório, né, em computador. É mole. Isso aí é vagabundo, puxou e tal. Eu falei, mano, puxou quando? Aí o cara já se entrega. Ou só, eu tô ficando velho, era aposentadoria. Né? Desempenho com zelo, com probidade. Ah, meus amigos. Vamos lá então, meus amigos. Continuando aqui depois dessa coach. Momento coach. Só porque eu gosto de coach, né? Tranquilo? Aí nós vamos, ainda no artigo 14. Já falamos do artigo 14. Vamos falar dos caras chamados o seguinte: os inalistáveis. Quem são os inalistáveis? E eu não parei de fazer concurso depois que eu entrei na Assembleia, tá, meus amigos? Não parei de fazer concurso, tá? Fiz um concurso, tá? Os últimos concursos que eu fiz aí, graças a Deus também, obtive a aprovação. Estáveis foram TRF, para tanto policial judicial quanto para oficial de justiça. E a Polícia Institucional do MPU também passei. Mas financeiramente não compensa mais. Inalistáveis. Os inalistáveis são aquelas pessoas que não podem votar. Quem são essas pessoas? Os chamados conscritos e os chamados estrangeiros. Exatamente, os conscritos estrangeiros. Esses conscritos, meus amigos, são os militares das Forças Armadas. Mas todos, Jonas? Não são todos militares das Forças Armadas. São os militares convocados, tá? Convocados ou estão no serviço obrigatório. Porque eu não tenho militar das Forças Armadas que não está em serviço de convocação, em serviço obrigatório. Um advogado, um médico, um enfermeiro, um administrador. Não tem aquele concurso que tem o FSEX, ESAEX, tem uns que passam 8 anos lá, né? Temporário. Esses caras não estão proibidos de votar, porque eles não foram convocados. Eles não estão no serviço obrigatório. Eles que buscaram isso. De tal modo, igual são as forças auxiliares, a PM e o bombeiro. Eles não são considerados militares conscritos. Os PMs e bombeiros são militares que você vai buscar a vaga. Se você não é convocado, não é obrigado a ficar, você vai porque você quer. Então eles podem votar. E são alistáveis, tá? A gente vai ver lá, ainda no artigo 14, parágrafo 8º, vai ver que militar é alistável. Tranquilo, meus amigos, são chamados inalistáveis. Beleza. Dito isto, nós temos um tipo de voto chamado voto facultativo. O professor pode votar para dar print. A aula vai ficar gravada, não vai? Mas de todo modo eu vou voltar aqui, tá, meus amigos? Tá beleza aí? Safa? Cabo é cabo, né, mano? Cabo é cabo, pô. Cabo não é militar, cabo é cabo. É diferente. Existe o voto facultativo e existe o voto obrigatório. Pergunta aos senhores, o voto facultativo ou o voto obrigatório são cláusulas pétreas ou não, meus amigos? Não são. O voto facultativo, corrigi a palavra cabo, chefe. Não entendi. Tá, não entendi, mas... porque tá aqui pra cima a conversa, negócio daqui. Tá. Tá, agora entendi. Beleza, então? Então, olha só. Facultativo e obrigatório. Facultativo e obrigatório não é cláusula pétrea, tá? Não é cláusula pétrea. Portanto, que nós temos um projeto de emenda constitucional para alterar lá, para deixar tudo facultativo, sem a obrigatoriedade. Mas, porém, entretanto, todavia, o voto é facultativo ou obrigatório e não é cláusula pétrea, tá? Não é cláusula pétrea. Quem tem direito ao voto facultativo? Os maiores de 16, os menores de 18, os maiores de 70 e uns caras chamados o quê? Começa com anal. O que é? Analfabeto, porra. O analfabeto, tá? E quem é obrigatório? Obrigatório quem é? O mais de 18 e o menor de 70 anos. O menor de 70 anos. Estes são os votos obrigatórios. Tranquilo? Caiu dessa... Acho que foi agora, não foi CFO, caiu? Acho que foi CFO, caiu. Pô, tu deu o nível da prova, mano. Caiu uma questão dessa aqui, pô. E tu errar, vai se fuder, mano. Né? Porque puta que pariu. Tu vota a cada 2 anos tu vota, pô. Não dá um trabalho de ler a Constituição que fala sobre o processo eleitoral. Né? Aí, porra, aí tu quer fazer concurso. Não, mano, tu vai ter que puxar a carroça, mano. Tira o burro do lugar dele e fica no lugar dele, né? E começa a puxar essa carroça. Tranquilo, meus amigos? Aí nós vamos falar, olha lá, já falamos lá no capítulo 14, já falamos dos inalistáveis, já falamos da obrigatoriedade da faculdade de votar. Nós vamos falar agora, tá? Dos requisitos de elegibilidade. Os requisitos de elegibilidade, meu amigo, eles são cláusulas absolutas. Olha lá, cláusulas absolutas. Analfabeto pode votar, mas não pode ser votado. O Digo já tá lá na frente, né, Clodovila? Então tá lá na frente, mano. Isso aí, calma, a gente vai chegar lá. Professor, você vai deixar esse material na sala? Todo o material passa pra ser carregado pra sala, tá, gente? Eu gero o PDF disso aqui, desse mesmo jeito que riscado, né? Aí o aluno fala, porque eu quero ter o material riscado. O cara se dá o trabalho de escrever, mano. Tu é doido, é? Morre logo, né? Gosta da juventude de hoje em dia, né? A juventude só respira porque é da natureza respirar. Porque se não pudesse, mano, você tem que fazer um esforço pra respirar, morria. É um marido, né, Angel? É um marido, né? Porra, tu é doido, né? Mas meu material eu disponibilizo, tá? Lá no Instagram também. Eu não vou dar o WhatsApp porque tem filha da puta que manda mensagem 10, 11 horas, porra. Porra, quem que manda mensagem 10, 11 horas? Só manda se for pra beber. Se não for pra beber, porra, fudei, cara. Jonathan Almeida, BJJ, tá? Tem que mandar, vou escrever aqui. Só se for pra beber. Se for pra beber, a gente vai.
ainda tem que pagar, porque se for para eu sair de casa para pagar, tá foda. Vamos lá então, meus amigos. Requisitos de elegibilidade. Eles são considerados cláusulas absolutas, não são pétreas, são absolutos. Por que são absolutos? Não permite flexibilização. Não permite flexibilização. O Estado não pode flexibilizar. Em hipótese alguma, ninguém, você está falando elegibilidade, é se tornar elegível. O que é elegível? Requisitos para ser votado. Requisitos para ser votado. Se você não tiver um requisito desse, você não consegue se candidatar. Então, eles são absolutos e cumulativos. Eles são obrigatórios. Tá, Jota? Mas quais eles? Aí nós temos uma relação estabelecida no parágrafo 3º, tá? Tá lá no artigo 14, parágrafo 3º. Aí você vai ler agora lá, que a gente vai passar para outro conteúdo, né? Não vou fazer isso com você, né, meus amigos? A gente tem um mnemônico, né? Concurseiro, ele tem que criar mnemônico, tá? Brasileiro, plenamente válido. Pronto. Gravou isso aqui, você já sabe quais são os requisitos de elegibilidade. Requisito 1, nacionalidade brasileira. Quais os 2 tipos de nacionais que temos? Natos e os naturalizados. Correto? Temos que ter a plenitude dos direitos políticos. Nós temos que ter o F, a filiação partidária. Nós temos que ter o AL, o alistamento eleitoral. Nós temos que ter o I, significa idade, que a gente já vai verificar logo mais, tá? Vou até botar um asterisco aqui. Idade, que caiu na prova lá também, né? Idade. Nós temos que ter o DO, o domicílio eleitoral. Pronto. Todos eles são obrigatórios. Todos eles são obrigatórios, meus amigos. Beleza? Safo aqui? Beleza. Esse carinha aqui, ó, idade, eu preciso ter idade para determinados cargos. Aí eu montei uma tabelinha aqui, né? Uma tabelinha não, uma pirâmidezinha que eu faço. Sempre isso. Esse tipo de metodologia. Vamos aqui. De um lado eu tenho o poder executivo e de outro lado eu tenho o poder legislativo. Telefone constitucional, 35, 30, 21, 18. Não é isso? Quem, do lado do executivo, eu tenho com 18 anos? Quem que pode lançar candidatura com 18 anos do executivo? Do executivo, caralho. O que é o executivo? Antônio, não vai pegar corda, porra. Não pega corda. No executivo eu não tenho, porra. Coloquei aqui, ó. Executivo eu não tenho com 18 anos. No executivo eu tenho com 21. Quem que consegue lançar candidatura com 21 anos para o executivo? O prefeito, né? O prefeito. Com 30 anos, eu consigo eleger quem para o executivo? Os governadores, né? Os governadores de estado e de distrito. Com 35 anos, eu consigo eleger quem para o executivo? O companheiro, né? O companheiro, atual presidente e ex-presidiário. Está bem de presidente, né? 2 últimos presidentes. Os 2, um já passou pela cadeia. Esse foi homem, passou pela cadeia, puxou veneno lá 2 anos, né? O outro, né? Eu tô com dor da barriga, eu quero morrer, cara, tô muito doente, né? Frouxo. Só fala que ele tá de merda. Ele tem que se fuder mesmo, ele foi muito ruim, cara. Porra, se fosse um outro ali, mano. Porra. Não, tem doido, bicho. Vamos lá, vamos continuar. Dá até raiva, né? Vamos lá. Aí o outro companheiro, e você tá dizendo que eu sou criminoso, eu vou puxar aqui essa cadeia. Ele da puta lançou até um livro lá na cadeia, né? Puxou o veneno, saiu eleito, já tava eleito na cadeia, pô. Aí o outro não quer puxar nem uma tornozeleira eletrônica. Tu é doido, mano. Bora. No Poder Legislativo eu consigo eleger quem? Tem a Dilma também, pois é, a Dilma, né? A Dilma não puxou cadeia, mas ela perdeu o cargo dela, né? Mas sentou lá na frente do pessoal pra perder o cargo. Tá fudido, só tem merda. Tem merda. Até o grande constitucionalista que passou pela presidência, que é o Michel Temer, um grande, excelente constitucionalista, pô. Legislativo, parceiro. Com 35 anos eu consigo eleger quem? No Legislativo. Nós fomos o exemplo do estado que elegeu o candidato a Senado mais novo do Brasil. Ainda é senador ainda. Né? Senador. Não sei quem é o nome dele, mas o pessoal diz que ele é fala fina, não sei quem é. Vocês vão dizer aí. No Legislativo, eu consigo eleger quem com 30 anos? Com 30 anos. Não tenho. No Legislativo, com 21, eu tenho quem? Os deputados. Todos eles, tá? Deputados estaduais e deputados federais, distritais, estaduais e distritais. Beleza? Com 18 anos, os cabaços, né? Agora sim, meus amigos, entra o vereador. Só que tá faltando um cara. Quem é esse cara? Que ele tá com a idade de 21 anos. É um cara que celebra a paz. Não é isso? É chamado juiz de paz. De paz, só no nome. Quem é que tem paz quando casa? Então não é celebrar a paz. É juiz da guerra.
Deus da guerra. Sacanagem, casar é bom, tá, gente? Quando passar no concurso, casa logo, junto conta-cheque. Do caralho logo, né? Viaja, mete 3 filhos, 4 filhos logo. Mano, foda-se. Tranquilo, meus amigos, com relação aos requisitos de elegibilidade? Da safra aí, sem novidade. Bacana. Continuando. Ainda no artigo 14, nós vamos falar de uma coisa chamada inelegibilidade.